Como criar uma estratégia de conteúdo para as mídias sociais. Olá, eu sou Jamile Fernandes, sou social media e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como criar uma estratégia de conteúdo que realmente funcione. Você é social media ou você está querendo aprender como criar uma estratégia de conteúdo para o seu perfil, nesse vídeo você vai sair sem nenhuma dúvida e já colocando a sua estratégia de conteúdo em prática e para funcionar. A estratégia de conteúdo é indispensável para trazer resultados, porque não adianta sair só postando qualquer conteúdo nas mídias sociais, esperando um resultado, sem estratégia, sem entender o que você está fazendo ali. Então, a estratégia ela serve como um direcionamento, um caminho, um mapa para direcionar para você ser o mais assertivo possível nas mídias sociais, porque senão você vai ter que ficar postando e tentar acertar. Mesma coisa de você dar um tiro no escuro ali. Então a estratégia ela serve para te direcionar, para trazer, um caminho ali para você seguir. Então no vídeo de hoje eu vou te explicar um passo a passo de como funciona isso. Então já pega um papel e caneta para você anotar e nunca mais esquecer como criar uma estratégia de conteúdo. E construir uma boa estratégia de conteúdo pode trazer resultados surpreendentes, criar um relacionamento sólido com o público-alvo de uma empresa ou de um especialista e, ao mesmo tempo, trazer um posicionamento ali nas mídias sociais. Isso aí alavanca a confiança da empresa, desenvolve uma conexão mais forte com o público-alvo. Esse público-alvo acaba tomando uma ação de acordo com o objetivo dessa estratégia de conteúdo. E normalmente você vai criar uma estratégia de conteúdo e essa estratégia ela vai envolver todas as etapas da jornada de compra de um público, de um cliente. Então, quando você implementa uma estratégia de conteúdo, você consegue organizar suas ideias, de saber o que postar, de monitorar as métricas ali, o resultado que você teve com aquela estratégia. Não sei se vocês já ouviram falar do termo storytelling, que é a arte de contar histórias. Então, na estratégia de conteúdo também envolve o storytelling, que é o conteúdo que conta uma história sobre quem é a empresa, sobre quem é o especialista, quem é a autoridade que está ali nas mídias sociais criando conteúdo. Então, storytelling também faz parte da estratégia de conteúdo para criar essa conexão entre o público-alvo e a empresa. A estratégia de conteúdo ela é importante justamente para que essa narrativa, para que essa história, ela crie essa conexão com a audiência e que faça sentido, porque não adianta eu contar uma história, eu criar uma narrativa ali que talvez não é de interesse da minha audiência. Deu para entender? Para facilitar o seu aprendizado, eu vou dividir esse planejamento estratégico em várias etapas, para que assim fique mais claro e fique mais óbvio para você o que fazer quando você sair desse vídeo, tá ok? Então as etapas serão: a primeira, definir um objetivo principal. Segunda, conhecer o público-alvo. Terceira, realizar o diagnóstico do conteúdo. Quarta, escolher os formatos desse conteúdo. Quinta, criar uma linha editorial. Sexta, desenvolver um processo para criação de conteúdo. Sétima, medir o sucesso desse conteúdo. E essas são as etapas da estratégia, do planejamento estratégico aí, do conteúdo para as mídias sociais. E o primeiro passo é definir o objetivo principal. Então, eu como social media já atendi e atendo muitas empresas e a primeira pergunta que eu faço é: qual que é o seu objetivo com as mídias sociais? O que você deseja? É conquistar mais clientes? Vender mais? Ou é criar sua autoridade ali no digital? E pasmem, tem empresas que têm objetivos diferentes ali nas mídias sociais. Só para vocês terem ideia, tem uma empresa que eu atendo que a ideia deles ali não é vender. Eles querem criar um posicionamento ali, de empresa de alto padrão nas mídias sociais. Então, o objetivo final de cada empresa, de cada negócio é completamente diferente. Por isso que essa é a primeira pergunta que deve ser feita. Qual que é o principal objetivo dessa empresa, desse negócio ou desse profissional? Nessa fase é importante você responder a pergunta o quê? O que essa empresa quer? O que você quer? O que esse profissional quer alcançar com os conteúdos nas mídias sociais
para que chegue no como. E eu vou explicar isso nas próximas etapas. Segundo passo, pesquise o seu público-alvo. Quais que são os clientes em potencial que você gostaria de atrair, que essa empresa ou esse negócio gostaria de atrair. Isso é muito importante. É tão importante quanto o objetivo da empresa. Seu público-alvo é para quem você vai direcionar todo o conteúdo que você produzir. A comunicação, ela depende muito do público-alvo, porque você se comunica de uma forma direta com aquela pessoa e a pessoa vai ver aquele conteúdo e vai pensar assim, opa, tá falando comigo, é comigo mesmo. Então é isso, você descobre o público-alvo e você tem um feeling ali de direcionar o conteúdo especificadamente para aquela pessoa. Ai, tá bom, Jamile, mas como é que eu vou definir o público-alvo? Como que eu faço isso? O público-alvo, gente, normalmente ele é definido por dados demográficos. Então, o gênero da pessoa, se é homem, se é mulher, idade, a localização, onde essa pessoa mora, o estado civil, isso muda completamente. É muito diferente eu me comunicar para uma mulher, de mulher para mulher, ou para um homem. É muito diferente a comunicação entre idades ali. Se o público-alvo é jovem, a comunicação é diferente daquele público que é idoso, por exemplo. Então, isso muda completamente o conteúdo, muda completamente dependendo desses dados demográficos. Então, anota aí, gênero, idade, localização, estado civil, tudo isso é importante na hora de definir o público-alvo. Você pode ser mais útil ainda e afunilar ainda mais os seus resultados quando você cria, além do seu público-alvo, você determina o seu público-alvo, você cria uma persona. E a persona, ela é uma personificação fictícia do seu cliente, do seu público-alvo. Então, normalmente, a persona ela é definida através dos padrões, dos hábitos de consumo desse público-alvo. Eu vou dar um exemplo claro para vocês. Eu tenho um Instagram e nesse Instagram eu ajudo mulheres a emagrecerem. Esse é um exemplo. No meu Instagram, eu ensino mulheres que já estão na menopausa. Então, essas mulheres, elas normalmente têm padrões, têm hábitos de consumo normalmente. Então, você precisa pesquisar o que uma mulher ali, a partir dos 40, 50 anos, consome. Qual que é o padrão? O que elas gostam de ver, o que elas gostam de assistir. Então, quando você entende isso, você cria uma conexão maior com o seu público. Então, você cria uma persona. Meu público ideal, o público que normalmente compra de mim, são mulheres que estão na menopausa, elas têm certas dores, né? Elas estão sofrendo com algumas queixas colaterais ali dos medicamentos ou da menopausa, enfim. Eu tô dando um exemplo aqui só para você entender, só para você pegar o feeling aqui da nossa conversa. Você pode fazer algumas perguntas e através dessas perguntas você vai fazer a sua pesquisa para entender melhor o que esse público gosta e quais que são os hábitos desse público. Então você vai pesquisar quais que são os interesses dessas pessoas, os valores, a necessidade, a dor, o desejo, o que essa pessoa mais quer na vida dela, o que ela deseja. Por exemplo, se eu ensino essa mulher, mulheres a emagrecer, talvez o desejo dessas mulheres seja parar de comer doce. Talvez não seja nem emagrecer, o emagrecer é uma consequência, mas ela quer parar de comer doce. Ela come muito doce, muito açúcar, e isso acaba fazendo mal a ela, e ela quer parar de comer doce, porque na cabeça dela parar de comer doce vai fazer com que ela emagreça. Entende? Onde você pode se aprofundar, e quanto mais você se aprofunda, mais certeiro é com o seu conteúdo. Outra pergunta importante para fazer é: quais são os benefícios que o seu negócio pode trazer para a vida desse público, para a vida dessas pessoas? Isso vai te ajudar bastante aí a preparar ainda mais o seu conteúdo, porque no seu conteúdo você pode direcionar para a dor, para o desejo dessas pessoas. Terceiro passo, realize um diagnóstico do conteúdo. Então, antes de planejar a criação de uma estratégia de conteúdo, vale a pena você analisar o conteúdo que você já possui, que você já produz. Você pode levar em consideração quais os tipos de conteúdo que você já publicou, o desempenho desse conteúdo, que deu certo, que não deu certo. Se esse conteúdo que você já publicou, ele contribui para os objetivos da sua empresa. Então, além disso, você também pode considerar o oposto. Ou se algum conteúdo ele teve um desempenho inferior ou afastou dos seus objetivos, então é importante
você fazer esse diagnóstico, avaliar aí a sua base de conteúdo atual e aí você consegue reunir algumas informações sobre esse tipo de conteúdo que o público-alvo ele pode gostar ou não. E aí você pode usar esse conhecimento ao seu favor para te orientar nos seus planejamentos futuros, nessa estratégia futura. E é muito importante também você realizar um diagnóstico da concorrência. Por que não analisar a concorrência que já está ali há muito tempo criando conteúdo? De repente, a concorrência que já tem resultado no nicho que você quer atuar ou no nicho que essa empresa vai atuar. Então, é importante analisar a concorrência dessa empresa. Você, além de avaliar aí o seu próprio conteúdo que deu certo, que não deu certo até agora, você pode aprender também com o público-alvo do seu concorrente. Essa, inclusive, é uma estratégia muito antiga do marketing que vai te ajudar aí a entender os padrões do seu nicho, o comportamento dessas pessoas, vai entender as oportunidades. De repente, o seu concorrente ele não está aproveitando todas as oportunidades do mercado e você vai entender ali nos comentários o que essas pessoas comentam, o que elas querem. Entender, opa, olha, eu estou vendo aqui uma ponta solta e eu posso atuar aqui. Eu posso bater nessa dor ou nesse desejo que o meu concorrente ele não está atendendo do público-alvo, que basicamente é o mesmo público. Então, assim, você começa a entender e analisar oportunidades para que você faça diferente. Então, quando você analisa a concorrência, você analisa não é para fazer igual, não é para copiar o concorrente, mas para analisar aquele conteúdo e para fazer melhor. Anota aí o que você vai analisar quando você for fazer esse diagnóstico da concorrência. Você vai analisar ali o comportamento dessa empresa, a constância dessa empresa nas mídias sociais, quanto tempo que essa empresa publica conteúdo, como que ela publica, quais os prazos, os dias. Você vai analisar também os comentários do público, né, dos seguidores desse concorrente nas mídias sociais, o que essas pessoas estão falando, o que elas querem, o que elas estão comentando, para que você produza um conteúdo melhor. Entenda aí o que está faltando no mercado e que essa empresa pode oferecer para atender a necessidade desse público-alvo. O quarto passo de uma estratégia de conteúdo eficaz é escolher os formatos. Quais são os formatos de conteúdo que você pode criar de maneira contínua? Às vezes você consegue criar mais vídeos ou não, vídeos é uma dificuldade muito grande, você consegue criar mais posts estáticos. Hoje existem vários formatos de conteúdo, é importante você adaptar o que fica melhor para você. E além disso, é importante você determinar diferentes tipos de conteúdos para cada estágio da jornada do cliente. Então, existem alguns tipos comuns de conteúdos que você pode considerar, como, por exemplo, posts não só nas mídias sociais, como também em blogs, vídeos, tanto vídeos curtos como vídeos longos, podcasts, boletins informativos por e-mail. Então, existem muitos tipos de conteúdos e você pode atrair esse cliente de várias formas, de vários tipos de conteúdos diferentes. Quinto passo, criar uma linha editorial. Se você não sabe o que é uma linha editorial, são diversos temas que você pode abordar dentro de um determinado nicho. Ou seja, se você tem um cliente ali que atua no nicho de nutrição, ou você mesma atua no nicho de nutrição, tem diversos temas dentro do nicho de nutrição que você pode abordar. Então é importante você escolher em média 5 temas para você variar entre esses temas ali. Então eu vou dar um exemplo básico para você. Dentro do nicho de nutrição, você pode falar alimentação saudável, os melhores alimentos, né? Para uma pessoa ter uma rotina saudável. Você pode falar também sobre exercícios, pode falar também sobre hábitos saudáveis. Então, tá vendo? Existem vários temas que você pode falar dentro de um único nicho. Então, você pode escolher ali e variar entre 5 temas, já tá ótimo, para que você não se perca. Então, a linha editorial é para te trazer de volta para o seu nicho ali específico, né? Para que você não saia criando conteúdo que não tenha nada a ver com o seu nicho. E além de criar uma linha editorial, é importante também você ter um calendário editorial. O calendário é onde você organiza o seu planejamento de conteúdo. É um calendário. Quais dias postar, quais mídias sociais que você vai atuar, que esse nicho
tem uma boa visualização. Então, o calendário editorial é muito importante para você definir ali os dias, os horários e postar de forma contínua e organizada. Sexto passo, desenvolva um processo de criação de conteúdo. Então, é importante ter um planejamento de criação, assim você vai ter mais clareza sobre o que você precisa fazer para começar a gerar o seu conteúdo. É importante também você considerar uma equipe para te ajudar na criação de conteúdo, para executar esse planejamento de conteúdo. E também é importante você considerar ferramentas que podem te auxiliar aí no planejamento, na produção desses conteúdos, e existem ferramentas sensacionais. Sétimo e último passo, avalie as métricas do seu conteúdo. É muito importante você entender se esse conteúdo, essa estratégia de conteúdo, ela está funcionando, ela não está funcionando, para você realinhar e trabalhar de uma forma diferente. Talvez você errou lá no público-alvo, esse público-alvo que você definiu não é um público que tem costume muito de comprar o seu produto ou adquirir o seu serviço. Então, assim, é importante você entender as métricas para que você alinhe e volte lá atrás na estratégia e entender onde estão as pontas soltas do seu conteúdo. Inclusive, as próprias redes sociais, elas já te dão esses dados, números de visualização, cliques, comentários, e também entender ali o objetivo final, se foi venda, quantas vendas que teve, né? Quantos negócios fechados, para entender ali onde está o erro e melhorar cada vez mais a estratégia. E eu costumo dizer que não há nada bom que não possa melhorar. Se a estratégia funcionou, ok, você pode melhorar ela ainda mais, trazer mais conteúdos de qualidade, para que essa estratégia possa fazer você triplicar os resultados nas mídias sociais. E é isso, finalizamos o passo a passo da estratégia de conteúdo para as mídias sociais. E se você deseja se aprofundar ainda mais e aprender na prática o passo a passo ali de como criar uma estratégia de conteúdo forte para que você tenha resultados mais rápidos, você precisa conhecer o método SMAN. O método SMAN é um treinamento para social medias, onde eu ensino a criar estratégias de conteúdo. Eu te ensino não só criar estratégia de conteúdo, mas você criar um negócio sólido do zero, tá? Desde a entender a base do seu negócio, até fechar os seus clientes de social media, criar estratégia, trazer resultado para esses clientes. Então, o método SMAN é um treinamento completíssimo para quem quer iniciar como social media, ou se você já é social media, mas você ainda não tem resultado, o método SMAN também é para você. Eu vou deixar o link aqui abaixo, tá? É só entrar lá, você já consegue fazer a sua inscrição e entrar para o método SMAN. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se ficou com dúvida, deixa aqui nos comentários. E também, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí, comenta e me conta o que você achou desse conteúdo, tá ok? E até a próxima!